Muito bem. Tratávamos nas aulas anteriores de prescrição e decadência. E agora nós vamos estabelecer um paralelo entre esses dois institutos que extinguem o crédito tributário, de acordo com o artigo 156, inciso 5º, e 173 e 174 do CTN. Prescrição e decadência. Então vamos estabelecer esse paralelo e comentar os detalhes. Vamos lá. Na decadência, atinge o direito em si, havendo, pois, a perda do mesmo. Ou seja, a perda do direito. A Fazenda Pública não tem mais o direito de constituir o crédito. Na prescrição, não há perda do direito em si, mas sim do direito de mover uma ação para exercê-lo. Observe como isso é importante. Havendo a perda do direito na decadência e não havendo a perda do direito na prescrição. O que se perde na prescrição é a possibilidade de exercer o direito e não o direito em si. Isso é muito importante, nós vamos observar em seguida o efeito do fato de haver a perda do direito na decadência e de não haver a perda do direito na prescrição, e sim a possibilidade de exercê-lo. Mas voltando para mim, então, esta já é uma diferença fundamental. Perda do direito na decadência e perda do direito de executar na prescrição. Muito bem, mas vamos lá. Qual a outra importante diferença? Na decadência, pressupõe obrigação tributária que, embora nascida com o fato gerador, não se tornou exigível por falta de lançamento. Passou o prazo quinquenal, né, passou o prazo de 5 anos, a Fazenda Pública não fez o lançamento, morreu, acabou. Embora tenha surgido a obrigação, não foi constituído o crédito tributário. Na prescrição, no entanto, pressupõe um direito adquirido e efetivo, porque foi feito o lançamento, mas que ficou desprotegido pela falta da ação da Fazenda Pública, que não entrou com uma ação de execução fiscal. Então, observe que essa também é uma importante diferença. Mas vamos adiante. Na decadência, deve ser decretada pelo juiz, mesmo que não haja pedido para tal, já que não mais existe o direito da Fazenda Pública. E na prescrição, também deve ser decretada pelo juiz, mas após a alteração do artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ocorrido em 2006. Também tem que ser decretada. E um outro detalhe é que na decadência, o pagamento do tributo dá direito à restituição, uma vez que não havia mais o direito da Fazenda Pública com relação àquele crédito. Observe como é importante haver a perda do direito na decadência e de não haver a perda do direito na prescrição. Já na prescrição, o pagamento do tributo não dá direito à restituição do valor, uma vez que o direito do fisco ainda persistia em receber. Ele não podia entrar com ação de execução fiscal, mas ele tinha o direito de receber. Vejam como é importantíssimo o fato de não haver a perda do direito na prescrição e haver a perda desse direito na decadência. Faz com que haja o direito de restituição do valor pago indevidamente quando tinha havido decadência e não haver essa possibilidade no caso da ocorrência da prescrição. Muito bem. Finalmente, nós terminamos decadência e prescrição e vamos olhar agora a próxima hipótese de extinção do crédito tributário. Nós sabemos quais são as 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito previstas no artigo 151 do CTN. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, parcelamento. Então, o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. Agora, o que vai ocorrer depois?
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com depósito no montante integral. Se a decisão desse processo for favorável ao sujeito passivo, aquele dinheiro retorna para ele, acabou o papo. Mas se a decisão do processo for favorável à fazenda pública e desfavorável, portanto, ao sujeito passivo, aquele dinheiro que estava apenas como depósito garantidor da discussão administrativa, não era a renda da administração, por sair uma decisão definitiva, considerando que é devido, ele se converte em renda e extingue o crédito tributário. Então vamos lá, vamos conhecer essa hipótese de extinção, que é a conversão do depósito em renda. Artigo 156, extingue o crédito tributário. Inciso 6º, a conversão do depósito em renda. A conversão do depósito em renda. Então, observe que o depósito montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se a decisão do processo for favorável ao sujeito passivo, o dinheiro volta para ele, maravilha, está lá feliz da vida com seu dinheiro de volta. No entanto, se a decisão for contrária a ele, há uma conversão daquele depósito em renda para a fazenda pública, extinguindo o crédito tributário. Então, observe que essa hipótese de extinção do crédito tributário, que é a conversão do depósito em renda, é uma etapa posterior à suspensão da exigibilidade do crédito pelo depósito montante integral, quando a decisão for desfavorável ao sujeito passivo, ou seja, favorável à fazenda pública, aquele dinheiro que estava apenas como garantidor da discussão administrativa, se converte em renda, extinguindo o crédito tributário. Voltando para mim, portanto, esta, como eu já disse, é uma hipótese de extinção do crédito posterior à suspensão da exigibilidade do crédito pelo depósito montante integral, quando a decisão for contrária ao sujeito passivo. Mas há um detalhezinho, uma decisão judicial importante que nós precisamos conhecer a respeito dessa hipótese de extinção. Vamos lá. De acordo com o STJ, na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito, terá que ser providenciada a conversão em renda da União do montante depositado em juízo. Ou seja, voltando para mim, no poder, as decisões administrativas, elas têm que haver o julgamento do mérito de qualquer maneira, mas nas decisões judiciais pode haver uma decisão sem julgamento do mérito. O sujeito passivo perdeu um prazo e foi extinto o processo sem julgamento do mérito. Ok? O que determina essa posição do nosso STJ, vamos voltar a ela, por favor, é que na hipótese de extinção sem julgamento terá que ser providenciada a conversão em renda da União do montante depositado em juízo. Lógico, então o sujeito passivo perdeu um prazo, estava lá depositado, houve julgamento da coisa formal, né? Então ele não cumpriu um prazo, uma determinação do juiz, aquele dinheiro será convertido para a fazenda pública, em renda para a fazenda pública, extinguindo o crédito tributário. Maravilha. Voltando para mim. Muito bem, moçada. A próxima hipótese de extinção do crédito é uma hipótese que nós já conhecemos e falamos tanto aqui, que é o lançamento por homologação, que é atípico, porque ele é a um só tempo constituição do crédito, conforme artigo 150 do CTN, é uma hipótese de lançamento, uma hipótese de constituição do crédito, e ao mesmo tempo de extinção. Lógico, o cara calcula e paga antecipadamente. Quando a Fazenda Pública homologa, ela está fazendo lançamento. Se ela está homologando, aceitando aquele pagamento antecipado, morreu aí.
Então, o lançamento por homologação ele é atípico, ele ao mesmo tempo que constitui o crédito, de acordo com o artigo 150, ele o extingue, como está, nós vamos ver agora no artigo 156, inciso 7º. Vamos lá? Pagamento antecipado e homologação. Extinguem o crédito tributário, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º do nosso Código Tributário Nacional. Ok? Portanto, cuidado, minha gente. O lançamento por homologação, ele é a um só tempo constituição e extinção do crédito. Pois é lógico. Vamos observar aqui, olha, se há o pagamento antecipado, o cálculo do pagamento antecipado, e a Fazenda Pública vai homologar posteriormente, a homologação, que é o lançamento propriamente dito, o que ela faz com o nosso crédito tributário? Extingue, porque já foi feito o pagamento antecipado lá pelo sujeito passivo. Ok? Então, muito importante lembrar que o lançamento por homologação é a um só tempo constituição do crédito, artigo 150, e extinção, artigo 156, inciso 7º do Código Tributário Nacional. Artigo 156, inciso 7º do CTN. Voltamos para mim, por favor. Ora, minha gente, muito cuidado que... na verdade, o 156, inciso 7º, é uma hipótese de prazo, pode ser uma hipótese de prazo decadencial, porque passados 5 anos, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, está extinto o crédito tributário, contados da data da ocorrência do fato gerador, né, nos casos em que não houve dolo, fraude ou simulação, porque se houve dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, é muito importante lembrar que o lançamento por homologação é a um só tempo constituição do crédito e extinção do crédito. Está extinto com a homologação. A Fazenda Pública, reconhecendo o pagamento antecipado feito pelo sujeito passivo, como certo, homologa aquilo, maravilha, está extinto o crédito tributário. Agora, muito cuidado. Voltando lá para a nossa imagem. O pagamento antecipado que o sujeito passivo faz, o cálculo e o pagamento antecipado, chamado pela doutrina de autolançamento, né, não é um lançamento, cuidado, porque nós já vimos no artigo 142 do CTN que o lançamento compete privativamente à autoridade administrativa, à autoridade fiscal fazer. Então, o cálculo e o pagamento antecipado, que a doutrina chama de autolançamento, não é um lançamento propriamente dito. Nós temos 3 hipóteses de lançamento previstos no CTN: lançamento direto, lançamento por declaração e lançamento por homologação. O que a doutrina chama de autolançamento, na verdade, não é um lançamento que constitui o crédito tributário, porque na figura que vocês estão observando, o que constitui definitivamente e ao mesmo tempo extingue o crédito é a homologação. Esta sim extingue definitivamente o crédito tributário ao mesmo tempo que o constitui. Voltando para mim, só para nós finalizarmos essa questão, para não gerar confusão, sabemos que a prescrição começa a contar da data do lançamento, da sua constituição definitiva, mas entende o STJ que, no caso de lançamento por homologação, o prazo prescricional começa a ser contado da data em que o sujeito passivo declarou que tem que pagar e não pagou. Dessa data em que ele declarou que tem que pagar e não pagou, começa a contagem do prazo prescricional. Ok? E embora não tenha sido formalmente feito o lançamento pela autoridade fiscal conforme definido no CTN. Foi feito um auto-lançamento, que o sujeito passivo calculou e pagou. E que a doutrina, no meu entender, de modo errado, chama de auto-lançamento, porque gera essa confusão, dá a impressão de que o sujeito passivo é que está lançando. Ok? Então, no próximo encontro,
continuamos com as hipóteses de extinção do crédito tributário. Até lá.